terráqueos e terráqueas! Meu nome é Ayla Zimmer e no vídeo de hoje vou falar sobre o efeito mola. Mas antes de tudo, já vou deixando logo o recado de sempre. Inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem as notificações e já vou deixando logo o seu like, pois tudo isso é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Mas, dado o recado, vamos logo ao vídeo. Bem, no vídeo de hoje resolvi falar um pouco sobre o efeito mola. Mas antes de tudo, vamos explicar o que é o efeito mola. Não tem nada a ver com mola mesmo. É um termo que usa para falar, para tentar explicar um pouco sobre muitas vezes a raiva, o extremismo de alguns grupos sociais, geralmente de minorias, esse extremismo que muitos grupos têm. Porque o que acontece? Determinado grupo, determinada minoria social sempre sofreu muito preconceito, sempre foi menosprezado, inferiorizado, sempre passou por muitas coisas ruins. E aí eles acabam ficando muito revoltados. E isso faz com que eles fiquem com muita raiva e acabem então acontecendo essa mola. Eles são pressionados ali, inferiorizados, sofrem preconceito demais, a mola é pressionada, e aí o que acontece é que uma hora isso extravasa, solta a mola e pum, meio que explode assim. E aí eles vão com tudo, se rebelam de vez e acabam agindo de forma extremamente extremista, mas eles agem então com extremismo. E isso então explica, seria então esse negócio da mola. Você pressiona, quando você pega uma mola, você pressiona muito a mola ali, quanto mais você pressiona, quando você solta a mola, ela vai com toda a força para cima. Então isso seria isso. Então um grupo social, uma minoria ali sofre muito, e quando então solta ali a mola, extravasa com tudo. E é muito comum a gente ver, né, muitas minorias ali, quando elas finalmente conseguem ali ter ali seu espaço, meio que se soltar ali daquela pressão, acabam agindo de forma muito extremista, né? De forma às vezes muito errada, às vezes até cometendo ali crimes e tal, porque finalmente se sentem ali libertados e vão com toda a fúria possível. Isso é algo que realmente faz sentido, É negócio de você explodir. Se você sofre muito ali, por exemplo, uma pessoa vai lá, essa pessoa tá sempre toda te enchendo o saco, uma hora você vai ficar, cada vez mais furioso, até que uma hora você explode, pode até cometer uma loucura ali, acabar ali agredindo a pessoa fisicamente, até às vezes matando ela. Então isso explicaria ali esses movimentos de minoria que extravasam. Mas como eu falei, isso explica, mas não justifica. Você passa a entender muitas vezes o método de funcionamento de determinadas minorias, se formam ali, se unem em um grupo e resolvem então fazer ali atos meio de terrorismo, coisas assim. E isso meio que explica, mas é claro que não vai justificar, então tudo bem, não tem problema então. Não, claro que tem problema, atos de violência, às vezes ataque contra inocentes, tudo mais, isso são coisas horríveis. Você passa a entender um pouco daquilo, mas é claro que não vai justificar. É o mesmo que um psicopata. A psicopatia dele pode explicar o fato dele, virar um serial killer e matar um monte de pessoas. Mas não vai justificar, tudo bem, ele não... Tadinho dele, ele é só um psicopata. Não, né? Claro que ele fez algo terrível. Mas você entende o motivo que levou ele a isso. Então o efeito mola explica o motivo que muitos grupos de minoria agem de forma extrema, ocasionando muitos atos de terrorismo, revoltas ali, por exemplo, religiosas, brigas religiosas. A gente pode ver até grupos ali de maioria hoje em dia que a gente tem, no passado foram minoria, como exemplo do cristianismo.
O cristianismo, na época ali que ele era uma minoria, sofreu muito, muitas pessoas foram mortas por serem cristãs. E uma vez que ele se alçou ali às alturas, ele se tornou ali a maioria, a principal religião ali do mundo, eles passaram então a fazer o contrário, de pessoas que então não eram cristãs, os hereges, que passaram então a sofrer, a serem mortos, sabe? Meio que ali como uma espécie de certa forma até de vingança, né? Tanto tempo os cristãos ali foram menosprezados, aí eles finalmente conseguem chegar ali ao seu auge e eles fazem o contrário. Então isso é muito comum em vários ali aspectos, sabe? Vários povos. Você teve ali o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ali quando perdeu a Primeira Guerra, ficou muito, foi ali menosprezada, tal, teve que arcar com dívidas lá de guerra, ficou, sabe, meio que lidando sozinha com tudo, foi menosprezada por todos os outros países, porque perdeu a guerra. E aí isso acabou gerando uma revolta muito grande, e foi o que fez com que Hitler conseguisse se alçar ali a um grande líder ali da nação alemã. Essa raiva que os alemães tiveram ali de serem menosprezados. Quando finalmente eles viram ali uma esperança, aí eles foram com tudo, ocasionou a Segunda Guerra, o Holocausto e tudo que já sabemos. E isso então é uma explicação, isso você vê das mais variadas formas possíveis. Você enxerga isso muitas minorias que depois viraram maiorias, ou que conseguiram se unir e ter ali um certo poder, passaram então a agir de forma extrema. É sempre importante a gente tentar, né, não se levar muito pela raiva. Às vezes é difícil, a gente sofre muitas vezes muitas coisas e depois a gente fica com aquela raiva acumulada e sente vontade de extravasar. Mas no final isso não vale a pena, porque isso só vai fazer com que a gente passe a enxergar de forma negativa, sabe? E acaba, por exemplo, a Alemanha no final das contas perdeu a Segunda Guerra e se ferrou legal, e hoje em dia até tratar de forma meio vilânica e tal. E até hoje eles têm ali esse peso ali nas costas. Até hoje os alemães sofrem com isso, né? Eu já, por exemplo, já perguntaram se eu era nazista porque eu sou descendente de alemães, pra você ter uma ideia. Então, no final das contas, a Alemanha se ferrou legal por isso, e geralmente é o que acontece. Quando essas minorias extravasam e fazem esses ataques extremos, no final elas acabam se ferrando ainda mais e passam a ser mal vistas. E aí até cria um negócio, não, a gente trata mal eles, mas ó, a gente tava com razão tratando mal eles. Porque olha só, eles são selvagens, são pessoas terríveis, horríveis, olha só o que eles estão fazendo. Na verdade não, na verdade a culpa parte da culpa é sim de quem faz aqueles atos, mas parte também é daquele grupo ali, daquela maioria que sempre inferiorizou aquela minoria, porque se eles não tivessem feito isso, não teria ocorrido o efeito Amola. Mas ali na hora, no momento, né, mas as pessoas não sabendo desse tipo de efeito, acabam então utilizando esse mau ali, comportamento de determinados grupos de minoria para justificar seus atos de preconceito, né? Não, eles são selvagens, olha só o que eles estão fazendo. Não, essa religião é uma religião horrível, olha só, atos de terrorismo, não sei o que. Então isso acontece. Esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que seria interessante explicar sobre esse efeito Amola, porque é algo bem interessante ali de explicar essa revolta de alguns movimentos de minoria social. Hoje em dia a gente tem muito isso, né? A gente tem essa revolta ali de muitos movimentos pela internet, pessoas ali da minoria se revoltando e tudo na internet, negócio de lacração, essas coisas. Isso é um pouco resultado disso, dessa opressão que muitas minorias sofrem e agora podem finalmente extravasar, principalmente com a internet, que é uma poderosa ferramenta para isso. Isso explica um pouquinho, né, da situação. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o que vocês acharam, se vocês concordam, discordam, o que vocês pensam desse assunto, se vocês já tinham reparado nisso. Comentem o que vocês pensam desse assunto e compartilhem o vídeo para quem vocês acham que vai gostar.
Mas então é isso, fiquem bem, tchau, tchau!